Brasil, que vai trazer para nós a mensagem do Senhor nessa manhã. Bem-vindo, pastor. Um bom dia, um feliz sábado para todos vocês que estão nos acompanhando aí pela tela do computador ou da televisão. Apesar dos desafios que nós enfrentamos e muitas vezes situações imprevistas, como a que estamos vivendo hoje, louvamos a Deus porque pelo menos temos a tecnologia que nos permite compensar algumas coisas, e isso nós estamos fazendo então nesta manhã, ao apresentar a mensagem para vocês, enquanto vocês podem estar aí seguros, confortavelmente na casa de vocês. Eu escolhi uma passagem aqui para nós refletirmos nesta manhã. É uma das muitas histórias que nós temos nos evangelhos, um dos muitos milagres de Jesus, mas que tem uma profunda relevância para a nossa vida, e especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo, tempos de crise, tempos de aflição, tempos em que nós estamos enfrentando ataques de todos os lados, estamos enfrentando ataques da cultura, ataques da sociedade, ataques de Satanás. E este milagre sobre o qual nós vamos refletir agora, que é a cura de um menino possesso, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, ele nos mostra o valor, a importância da fé, mas não somente a importância da fé, a importância do objeto da fé, que deve ser sempre o centro da nossa atenção. Antes de irmos às reflexões apropriadas para esta passagem, eu quero apenas ler a história para vocês. Se vocês têm a Bíblia aí, podem abri-la comigo para acompanharem. E depois de lermos essa história, então, eu quero extrair algumas lições, algumas informações que são importantes para nós a partir da história. Marcos, capítulo 9, versículos 14 em diante. É a cura de um menino possesso. Algumas versões têm esse subtítulo. Verso 14 em diante diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram o menino. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem:
morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Essa é uma história de um milagre, história de uma vitória de Jesus sobre as forças do mal. E eu preferi ler toda a passagem antes de procurar expô-la, porque eu creio que quando a gente lê a Bíblia, o simples fato de ler a Bíblia nos expõe a palavra de Deus. Até mesmo se a gente fosse agora terminar esta mensagem agora, só a leitura desta passagem já seria um sermão para vocês. Mas eu vou continuar aqui com algumas reflexões. Alguns pontos que nós precisamos ter em mente antes de fazermos as aplicações dessa passagem. Em primeiro lugar, este episódio em que os discípulos estão tentando expulsar um espírito imundo e não conseguem, ocorre logo depois da transfiguração. A história anterior aqui, a história anterior a essa da cura do menino e do fracasso inicial dos discípulos, naturalmente, em expulsar o demônio, é a história da transfiguração, talvez um dos maiores eventos no ministério de Jesus, em que Jesus subiu num monte e ali Elias e Moisés se manifestaram. Lá estavam Pedro, Tiago, João, contemplando aquela maravilha extraordinária, aquela manifestação do poder de Deus, aquela, digamos assim, antecipação do reino de Deus. E foi uma experiência, de fato, indescritível, poder ver Jesus agora na sua glória, cercado por Moisés, ou acompanhado de Moisés, aquele que deu a lei para o povo de Israel, e Elias, o profeta que, de certa forma, nesse contexto, representava toda a linhagem de profetas que Deus enviou para o seu povo. Foi uma experiência espiritual extraordinária. Mas quando eles desceram do monte, um pouco depois, agora eles se confrontam com a realidade humana. E a passagem diz aqui no primeiro verso que quando eles se aproximaram dos outros discípulos, presumivelmente eles estavam voltando agora de toda aquela experiência havia ocorrido não muito tempo antes, e agora havia ali uma confusão ali embaixo, havia toda uma multidão que ficou surpresa, e Jesus pergunta agora, o que está acontecendo aqui? Comparando a narrativa aqui de Marcos com dos outros evangelhos, nós entendemos que estava havendo ali uma discussão entre os discípulos e os escribas. E o ponto principal era o seguinte: os discípulos estavam ali tentando expulsar um demônio. Um pai, aflito, trouxera o seu filho, que já estava sofrendo por muitos anos, para que ele fosse curado. Ele encontrou ali os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar o demônio. De certa forma, eles ficaram ali fazendo o papel de bobos, tentando expulsar e o demônio não saía. E ali estavam alguns dos inimigos de Jesus, os escribas e toda aquela gente ali que se opunha a Jesus constantemente. E agora começaram a zombar dos discípulos. Porque para eles, o fracasso dos discípulos era o fracasso de Jesus. E essa não é a primeira vez que os discípulos ou um discípulo tenta imitar Jesus e alguma coisa dá errado. Nós conhecemos a história, ou a única vez, nos evangelhos, nós conhecemos a história de Pedro. Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, lá no mar da Galileia, e aí ele achou que poderia fazer a mesma coisa. E ele começou a caminhar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo estava andando bem, mas de repente ele se distraiu, acho que ele olhou para baixo e ele afundou, ele quase morreu, se Jesus não o tivesse tomado pela mão. Esta é mais uma ocasião em que os discípulos agora estão tentando fazer o que Jesus fazia, mas estão falhando. É interessante que Jesus havia dado poder aos discípulos de expulsar demônios.
Em alguns casos, eles até foram bem-sucedidos, como nós aprendemos de outras narrativas nos evangelhos. Mas nesse caso particular, eles não estavam conseguindo, e o insucesso deles estava trazendo opróbrio para o nome de Cristo. E quando Jesus contemplou aquela situação, quando aquele pai agora se dirige a Jesus e diz: o meu filho está aqui sofrendo, o meu filho está aqui possesso, mas os teus discípulos não podem curá-lo. Eu tento imaginar como Jesus deve ter se sentido naquele momento, diante do sofrimento daquele pai, e nós aprendemos pelos relatos paralelos que aquele era o único filho que ele tinha, e nós podemos imaginar que no Antigo Oriente Próximo, não apenas hoje, mas ainda mais no Antigo Oriente Próximo, os pais tinham um profundo cuidado com os filhos. Normalmente eles tinham mais de um filho, tinham vários, porque o seguro social deles, a aposentadoria deles, era o que os filhos fariam por eles na velhice. É diferente da realidade de hoje. Hoje a gente se prepara para a velhice fazendo uma poupança, um plano de aposentadoria, e quando a idade chega, a gente tem de onde sacar o dinheiro para poder viver. Na antiguidade não era assim. Aqueles ficavam velhos, dependiam dos filhos para cuidar deles. E este pai tinha um filho, e o único que ele tinha estava nessa condição. O que significava não apenas a perda de alguém que ele amava, mas a própria incerteza, a insegurança e o desespero com relação ao próprio futuro daquele pai. Então, muita coisa aqui está em jogo, naquele clamor desesperado, daquele pai que pede que Jesus cure o filho dele. Mas quando Jesus viu aquela situação, em que os discípulos não conseguiam curar, não conseguiam expulsar o demônio, Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Os discípulos não conseguiam tirar o demônio daquele menino, não conseguiam expulsar. O texto não entra nos detalhes dos quês e dos porquês, mas alguns comentadores, refletindo sobre a passagem, dizem o seguinte: muito provavelmente, naquele ponto ali, os discípulos estavam mais preocupados com o processo. Eles viam a expulsão daquele demônio mais como um ato de mágica, do que como um ato que eles realizariam pelo poder de Deus. Talvez, por algum momento, diante daquela multidão, alguma coisa subiu na cabeça deles e eles pensaram: agora vamos mostrar para toda essa gente aí quanto poder nós temos. E aí, enquanto eles tentavam, o demônio zombava deles. E eles fracassaram redondamente. E enquanto isso, os inimigos de Jesus estavam ali zombando dos discípulos e zombando do mestre. A questão toda aqui tem que ver com fé. Uma das grandes lições dessa passagem é que é preciso ter fé. Os discípulos falharam em expulsar o demônio, falharam em curar aquele menino. Não é porque eles não tinham muita ou pouca fé, a questão não é a quantidade, não é o tamanho da fé. A questão é o objeto da fé. Muitas vezes a gente pensa que fé é otimismo. Fé é acreditar naquilo que é impossível. Muitas vezes num otimismo ingênuo. Mas nós vamos aprender com esta história que fé não tem que ver com otimismo. Fé não é pensamento positivo, necessariamente. Hoje se fala muito de fé por aí.
Se fala de fé no rádio, na televisão, tem tantos livros aí sobre pensamento positivo, sobre crescimento pessoal, sobre todo tipo de ajuda psicológica ou de autoajuda. E se fala muito em fé, você tem que ter fé. Mas o problema é que muito poucos falam onde você vai pôr a sua fé. Fé em si mesma não tem nenhum valor. Fé em si mesma não tem nenhum poder. A fé é apenas o instrumento que se vale do poder de Jesus Cristo. E talvez tenha sido este o grande problema dos discípulos nesse momento, em que eles falharam em expulsar aquele demônio. Mas vamos ver o que Jesus agora, como Jesus interfere naquela situação, como Jesus age, porque por um momento aqui, de fato, temos apenas 3 personagens que estão, digamos, atuando na história. Tem uma multidão ali de espectadores, ali estão os discípulos, ali estão os escribas, ali está o pai do menino, ali está o menino, ali está Jesus, mas só 3 estão interagindo na história, a partir de um certo momento. E esses 3 são Jesus, o pai do menino e o demônio que está tomando conta do menino. E aí o pai do menino, Jesus pergunta para o pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Está no verso, a partir do verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Mas antes disso, Jesus já havia dito para eles, no verso anterior, até quando terei que suportá-los? Quando Jesus foi confrontado, quando ele contemplou a falha dos discípulos em realizar o milagre. Até quando terei que suportá-los? Aí Jesus diz, tragam o menino até aqui. E eles trouxeram o menino. E agora então, no verso que eu acabei de mencionar, Jesus olha para o pai do menino e Jesus pergunta, por quanto tempo isso está ocorrendo com ele? Por quanto tempo ele está sofrendo? E quando ele viu Jesus, o texto diz no verso 20, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. É uma cena triste e ao mesmo tempo assustadora. Nós temos vários relatos nos evangelhos em que Jesus expulsa demônios, e parece que nunca teve um momento na história humana em que tantas pessoas estiveram possuídas por demônios ao mesmo tempo. Muito provavelmente, temos aqui o poder de Satanás tentando impedir, tentando confrontar Cristo em seu ministério. Quando Deus enviou o seu Filho para viver entre nós, para nascer como um ser humano, como homem, viver entre nós e realizar aquele ministério que culminaria na cruz, Satanás também arregimentou suas forças para confrontar a Jesus. E ele fez tudo o que ele pôde para impedir, para atrapalhar o ministério de Jesus. E este confronto de Jesus com esse demônio, nós temos aqui, digamos assim, um pequeno vislumbre do grande conflito entre o bem e o mal, da luta entre Deus e entre Satanás que está acontecendo aqui. Na sequência da história, o pai então responde à pergunta de Jesus e diz, olha, desde a infância, esse menino está sofrendo. O pai também diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E agora é muito interessante a forma como o pai do menino se dirige para Jesus. Ele fala assim, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Eu creio que o pai do menino não se saiu muito bem no diálogo com Jesus.
Quando você conversa com Jesus, você jamais diz, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa. Porque, obviamente, Jesus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Aparentemente, o pai do menino está um pouco cuidadoso na forma com que ele fala com Jesus. Talvez ele tenha sido otimista demais quando trouxe o menino para os discípulos, eles estavam ali tentando, talvez todas as suas esperanças haviam se acabado ali. E ele não queria passar por uma outra decepção agora. Então ele se dirige a Jesus de forma cuidadosa, ele diz, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, obviamente, retrucou imediatamente, disse, se o Senhor pode, é óbvio que Jesus pode. Aí Jesus continua dizendo, tudo é possível ao que crê. E agora Jesus muda, digamos, a esfera da responsabilidade dele, Jesus, para o pai do menino. Ele diz, olha, se tu tiveres fé, eu posso fazer isso agora. E aqui nós temos, agora nesse diálogo, agora quando o pai do menino responde a Jesus, talvez o maior grito de fé que nós encontramos na Bíblia. Talvez a expressão mais sincera de alguém que não tem fé, mas quer ter fé. E aí ele diz assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho que todos nós podemos nos identificar com a exclamação deste pai. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Muitas vezes, diante dos problemas que nós enfrentamos, diante dos desafios da vida, diante das tragédias que estão diante de nós, às vezes parece ser tão difícil ter fé, parece ser tão difícil crer, parece que Deus está tão longe e parece que nossas orações não passam do teto. E é nesses momentos que nós precisamos aprender com este Pai e dizer para Deus, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Este é o grito da fé. Nós encontramos esse grito em muitos salmos e outras passagens da Bíblia e outros personagens bíblicos. Salmistas que muitas vezes se sentiram desamparados, abandonados por Deus e que parecia que tudo estava perdido, seja por perseguição dos inimigos, seja por questões de doença, de perseguição, de questões várias, mas muitas vezes os salmistas exclamam a Deus, diz, Senhor, onde tu estás? Senhor, por que tu me abandonaste? E nós temos o Salmo 22, nos lábios de Jesus lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a ironia de tudo isso é que no momento em que o pai do menino reconhece que ele não tinha fé e ele precisava que Jesus ajudasse ele a ter fé, de fato ele estava demonstrando fé. Porque ele estava pondo a sua fé no objeto da fé, em Jesus Cristo. Mesmo que ele se sentisse fraco, frágil na sua fé, ele tinha fé suficiente para crer que Jesus poderia ajudá-lo a ter fé. E esse é um extraordinário exemplo para nós. Como eu disse antes, fé não é pensamento positivo, não é otimismo. Fé não é a atitude mental adequada, como se ensina por aí nos livros de autoajuda. Mas a fé, do ponto de vista bíblico, é uma confiança incondicional em Jesus Cristo. É uma entrega de nossa vida a Ele, para que Ele faça por nós e em nós aquilo que Ele quer. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer.
esse texto, muitas vezes ele é mal interpretado. Muitos acham que quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê, isso agora dá poderes mágico para os cristãos. Agora podemos pedir qualquer coisa, ordenar, comandar, e Deus vai agir. É preciso ter cuidado. Não é exatamente assim que Deus age. Mas Deus pede que nós tenhamos fé nele, que nós confiamos nele, ainda que a nossa fé seja frágil. Ele é capaz de aumentar, ele é capaz de multiplicar a nossa fé. E como resultado da sua vontade e do pedido daquele pai, o versículo 25 em diante continua agora relatando o resultado daquela conversa. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, ou eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Quando Jesus entra em ação para transformar a sua vida, para remover do seu caminho o obstáculo que te impede de te aproximar de Deus, ele ordena nestes termos: saia e nunca mais apareça aqui. Este é o poder de Jesus, revelado na experiência daquele pai e daquele menino, mas um poder que está disponível para nós hoje, se nós confiarmos nele. Nem sempre esse poder vai se manifestar na nossa vida da forma e do jeito que nós queremos. Porque muitas vezes nós podemos pedir uma coisa, mas Jesus pode nos dar outra. Mas se colocarmos a nossa fé nele, certamente ele está aberto e pronto para nos dar o melhor. Verso 26 diz agora que, como resultado da ordem de Jesus, diz assim, e ele gritando e agitando-o muito, saiu. Está falando aqui do demônio. Deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. E é provável que o menino tenha morrido mesmo, nós não sabemos. Tudo indicava para as pessoas que estavam olhando que o menino havia morrido. Mas o que Jesus faz agora? Jesus o toma pela mão e o ergue, e ele se levanta. E assim Jesus restaura aquele menino ao seu pai e expulsa aquele demônio para sempre e o proíbe de jamais voltar e ocupar lugar naquela vida. Este, queridos irmãos, amigos que estão conosco nesta manhã, nos acompanhando pela tela do computador, pela internet, este é o poder de Jesus. Mas a cura desse menino é apenas uma ilustração, apenas um caso entre muitos e milhares e milhões de milagres como esse que Jesus tem realizado ao longo da história. Não devemos cometer talvez a ingenuidade de achar que este foi o único milagre, ou que Jesus só fazia milagres nos tempos do Novo Testamento. Estes são os milagres que estão aqui relatados como um testemunho, para que nós possamos ler, para que nós possamos entender e aceitar a palavra de Deus. Mas Jesus tem realizado milagres ao longo da história. E eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós, se olhar um pouquinho na sua história, se olhar um pouquinho dentro da sua vida, você vai encontrar ali alguma situação, alguma ocasião em que Jesus fez um milagre por você. Talvez não um milagre como este aqui, mas ele realizou um milagre em sua vida. Todas as vezes que alguém
mergulhado no álcool, na bebida, no vício, nas drogas, aceita Jesus Cristo como Salvador. Este é um milagre. Um milagre muito mais extraordinário e grandioso do que talvez expulsar um demônio. Milagre de transformar uma vida. Todas as vezes que um esposo que agride os filhos, bate na esposa, trai a esposa e vive uma vida miserável, porque não conhece a Cristo, no momento que esse indivíduo aceita Cristo e se torna um pai, um marido exemplar, ali aconteceu um milagre. Jesus transformou e Jesus transforma. Muitas vezes os milagres talvez não sejam tão extraordinários, tão grandiosos, como a gente às vezes percebe e lê nas histórias bíblicas, ou vê no testemunho de outras pessoas. Mas todos nós, meus queridos, estamos aqui hoje, estamos aqui diante do computador, assistindo esta mensagem, compartilhando desse culto, fomos objeto de um milagre de Deus. O milagre da vida, o milagre do cuidado e o milagre de conhecermos a Cristo. E em função deste conhecimento, Deus promete que a nossa fé vai aumentar cada vez mais à medida em que nós nos entregamos, à medida em que nós mantemos comunhão com Jesus através da oração. E para finalizar, eu quero enfatizar aqui ou resumir algumas das grandes lições que nós aprendemos dessa história. A primeira delas é que o Deus dos milagres, o Jesus dos milagres, é o Jesus vivo que está pronto para nos ouvir e aumentar a nossa fé hoje. Jesus não morreu e ficou aprisionado numa tumba. Jesus morreu, ressuscitou, e está hoje no santuário celestial intercedendo por nós, ao mesmo tempo em que o Espírito dele está aqui, entre nós, e habita a nossa vida. Portanto, Jesus continua vivo e real hoje, como ele sempre foi. Embora não temos acesso ao Jesus na carne como os discípulos, temos acesso a Jesus pelo Espírito Santo. E temos acesso a Ele em qualquer lugar, em qualquer circunstância nas quais possamos nos encontrar. Por mais fundo que seja o poço ao qual tenhamos descido, Jesus está ali conosco. E os Salmos, especialmente os Salmos, quer dizer, nós encontramos isso em toda a Bíblia, mas especialmente nos Salmos, nós temos vários exemplos em que o salmista diz: Senhor, para onde poderei fugir de Ti? Se eu fizer uma casa lá nas estrelas, Tu vai estar lá. Se eu me esconder no fundo do mar, Tu vai estar lá. Então Jesus está sempre conosco e sempre pronto para nos atender e nos ajudar. Segundo ponto, os problemas que nós enfrentamos na vida hoje, as dificuldades e desafios que nós precisamos enfrentar, não podem ser solucionados simplesmente com técnicas humanas de autoajuda ou de manipulação psicológica. Eu não estou dizendo que a ciência não seja importante, que a medicina não seja importante, tudo isso é importante. Mas há situações que só podem ser resolvidas mediante oração. Jesus foi muito claro, ele disse: olha, essa casta não se expulsa, a não ser mediante jejum e oração. E nessa história aqui nós temos então uma lição para nós. Precisamos nos entregar a Deus, orar mais, confiar mais nele, estudar mais a sua palavra, para que desta forma, alimentados pela palavra, a nossa fé possa aumentar. E a outra lição que nós tiramos daqui é a seguinte: não é pecado reconhecer que a nossa fé, muitas vezes, ela é muito pequena.
Há pessoas que às vezes dizem assim: eu queria ter a fé do pastor Cicrano, eu queria ter a fé do irmão fulano. Mas a fé não se mede por comparação com outras pessoas, até mesmo porque fé não é algo que a gente pode medir em termos humanos. Se nós colocarmos a nossa fé na pessoa certa, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, nós vamos receber na nossa vida o resultado desta fé. Se a nossa fé for posta em Jesus Cristo, Ele vai aumentar a nossa fé. Como disse aquele pai: eu creio, mas Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A fé só tem valor se ela for colocada no objeto certo, colocada em Jesus Cristo. E finalmente, queridos amigos e irmãos que estão conosco, para concluir, que esta história sobre a qual nós refletimos aqui nesta manhã, possa ser um modelo para nós, no sentido de confiar em Cristo, que essa história possa fortalecer a nossa fé, quando estamos enfrentando problemas, dificuldades, provações, e que ela possa nos ajudar a confiar em Deus, nos momentos em que estamos tão para baixo que parece que só um milagre pode nos salvar. Nesses momentos, nós precisamos colocar nossa fé em Cristo, porque sim, o que Jesus fez por aquele pai, naquele dia lá na Palestina, 2000 anos atrás, Ele pode fazer por qualquer um de vocês, por qualquer um de nós, hoje e sempre em nossa vida. Que Deus abençoe vocês e que, enquanto aguardamos o breve regresso de Jesus, possamos colocar nossa fé em Jesus Cristo. É a minha oração. Amém. Oremos para concluir essa reflexão e o culto desta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio que nos dás de abrir a Tua palavra, de estudar a Tua revelação e de, através dos atos poderosos que Jesus realizou no passado, termos a certeza que esses atos continuam sendo realizados hoje e eles podem ser realizados e estão sendo realizados também na nossa vida. Abençoa cada um daqueles que estão conosco nesta manhã, assistindo, atrás das telas de computadores e de outros equipamentos por aí, que eles possam sentir o Teu poder, que eles possam ter a sua fé aumentada. E aqueles que estão enfrentando dificuldades, problemas de saúde, situações familiares, problemas de trabalho ou qualquer outra crise na vida, dá a eles, Senhor, a certeza de que Tu estás com eles, que a fé deles pode ser aumentada em Ti e que eles possam experimentar na vida deles o milagre que Tu estás disposto a fazer. Toma-os a todos nós em Tuas mãos. Faze por nós muito mais do que nós sabemos Te pedir. É o que nós Te rogamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.